Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, permanecer em silêncio, colocar no silencioso os nossos celulares e me acompanhar na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazer com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos e vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. E por falar nesta semana em específico, estamos mais uma Semana Santa que vocês estão vivenciando, mais um período de oração, mais um período de olhar para dentro de si e analisar suas próprias atitudes, analisar a sua própria encarnação, analisar a sua trajetória com olhos criteriosos, principalmente lembrando, seus filhos, que caminhamos sobre este planeta um espírito extremamente evoluído, mais evoluído que já esteve aqui, com o planejamento reencarnatório mais difícil de todos, e veio aqui apenas para ensinar o amor, apenas para distribuir o amor e a palavra do nosso Pai, e retornou para o plano espiritual de uma forma tão trágica e brutal, e ainda assim permaneceu amando, ensinando e dando exemplo. Isso, filhos, diz muito sobre o real sentido de uma encarnação, o real sentido de estar aqui. Obviamente que Cristo não precisava estar aqui, não precisava viver uma encarnação em busca de evolução, não era esse o objetivo dele. Mas de vir aqui dar o exemplo do porquê vocês estão aqui. Vocês estão aqui para se tornarem melhores. Vocês estão aqui para olhar para o seu próximo e ser caridoso com ele, sem julgamento. Vocês estão aqui, filhos, para retornarem melhores, mais evoluídos do que quando vocês nasceram nessa encarnação. Esse é o objetivo. Vocês estão aqui para caminhar em direção ao nosso Pai, em direção a Deus, não ao contrário, não ficar andando para trás, não ficar se perdendo nas coisas terrenas, não ficar se perdendo com sentimentos vazios, que
que não te traz uma energia boa, que não te traz uma evolução e que infelizmente vão aumentar o seu fardo para uma próxima encarnação. Era o que a principal mensagem de Jesus. Você pecou, se perdoe, mas comece a agir diferente. Não torne a pecar, não torne a agir de forma errada, não torne a preencher o seu coração de sentimentos ruins, de energias ruins. Não olhe para o seu próximo e julgue, só por julgar a trajetória dele. Estenda as suas mãos e ajude no que você precisa, no que ele precisar e no que você puder ajudar. Essa é a mensagem que Cristo quis passar quando esteve aqui. Ele não precisava de nenhum de nós para nada, mas ele foi absolutamente tudo para todos nós. Ele foi exemplo, ele foi colo, ele foi professor, e ele esteve presente para todos que quiseram estar com ele. Ele ajudou a todos que pediram ajuda. E essa é a mensagem do nosso Pai Criador. Somos todos irmãos. Estamos aqui para nos tornarmos melhores. Estamos aqui para olhar para nós e não pecar novamente. Olhar para os nossos erros e não cometê-los novamente. Olhar para os erros do próximo e não julgar, e sim ajudar, dar o conselho, dar o exemplo. Além disso tudo, filhos, a Semana Santa é uma semana de muita energia. Muitos estão em oração já há bastante tempo, né? Período que vocês chamam de Quaresma. Mas essa semana em específico se intensifica as orações. E todas as vezes que os encarnados se unem para fazer orações, a energia do planeta melhora um pouco. É luz que vocês estão emitindo. Então não deixe de aproveitar isso. Una-se também nessa corrente de oração. Peça por você, peça pelos seus familiares, peça pelo seu lar, peça pelas pessoas que estão ao seu redor. Peça pelas pessoas que você nem conhece, mas que são seus irmãos no Espírito. O planeta Terra está muito complicado, filhos. Então, dê luz a este planeta. De pouquinho em pouquinho vocês conseguem fazer a diferença. E lembrem-se, Jesus veio aqui trazer amor. Seja você também uma fonte de amor, uma fonte de compreensão, uma fonte de caridade, para os outros e para você principalmente. Se ame, se cuide, se valorize e busque sua evolução. Sempre com humildade e com Deus como principal foco e objetivo da sua encarnação. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje, chamado Psicografia, foi realizada mesmo no Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é: pensamento negativo atrai espíritos negativos? Todas as vezes que um encarnado tem pensamentos negativos, ele automaticamente atrai um pouco de energia negativa para si, pois vibrou de forma negativa em desequilíbrio. No entanto, quando se trata de espíritos, essa atração não ocorre de forma automática assim. O espírito só ficará do seu lado, atraído por seus pensamentos negativos, se eles forem frequentes. Quando você cria uma rotina de pensamentos negativos, como reclamações em geral, inveja, vingança, desejo mal para outras pessoas, etc., você acabará vibrando com muita força e frequência da mesma forma que espíritos negativos. E aí sim, eles podem criar um interesse em permanecer do seu lado. Portanto, filhos, não é um pensamento negativo que tem o poder de atrair espíritos negativos para o seu lado, mas sim uma frequência
deles em sua vida. Aconselho vocês, sempre que analisarem seus pensamentos, a acreditarem na proteção divina, acreditarem que podem solucionar seus problemas e, com isso, não permitir que a negatividade invada sua vida. Peça perdão quando pensamentos negativos invadirem a sua mente. Procure mudar o seu foco. Lute contra essa negatividade e a proteção de Deus sempre estará ao seu lado. A sua proteção espiritual está nas suas mãos, no poder da sua fé, na sua capacidade de se equilibrar espiritualmente e emocionalmente. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos vocês. E existe um costume de sempre, quando a gente está com algum problema, culpar os outros, né? Culpar as energias de inveja dos outros, culpar espíritos e assim por diante. Eu já repeti isso algumas vezes aqui nessa casa. E eu torno a repetir porque a gente, de maneira geral, a gente nota que as pessoas sempre terceirizam as suas dificuldades, ou seja, a culpa é dos outros. Quando a gente fala de pensamento negativo, às vezes é os pensamentos mais simples mesmo, as reclamações do dia a dia. Ah, mas eu estou reclamando, já vai atrair um espírito? Não, mas se for com frequência vai sim. E eu, quando falo de negativo, não é necessariamente, às vezes, assim, eu não tenho raiva de ninguém, eu não desejo mal para ninguém. Ótimo, mas como é que você lida com o teu dia a dia? Como é que se lida com as tuas dificuldades? O que você deseja para você? Segunda-feira é o dia mais complicado que tem de energia, porque segunda-feira 99% das pessoas levantam reclamando: vou ter que ir trabalhar. E já começa de manhã cedo, porque o meu trabalho, tem que aguentar aquelas pessoas, e já sai de casa reclamando. Isso são muitas pessoas fazendo isso. Então você já sai reclamando. O que você está fazendo? Você está envolvendo o teu corpo numa energia negativa. Energia semelhante atrai energia semelhante. Aí às vezes você chega no teu local de trabalho, está cheio de outras pessoas que também acordaram reclamando de que tem que trabalhar na segunda-feira. Pessoas que acordam de manhã cedo e saem 7 horas de casa, tem que chegar às 7h05 em algum lugar. Aí já reclamam do trânsito, já reclamam dos outros que estão na frente. Todo dia sai no mesmo horário, todo dia chega tarde e todo dia reclama como se algum dia alguma coisa fosse mudar se você não fizer alguma coisa diferente. Aí chega no local de trabalho, às vezes as pessoas não estão nem prestando atenção em você, mas você entra com uma energia negativa, porque tudo que você pensa reflete no teu corpo espiritual e no teu corpo físico. Então essa tua reclamação, você já entra assim no ambiente de trabalho, as pessoas que estão lá muito estão reclamando também, vocês já começam a trocar essa energia negativa. Energia semelhante atrai energia semelhante. E às vezes pegam um do outro lado que já não está muito bom, que está irritado, que já dormiu pouco, porque aproveitou o final de semana, não dormiu o suficiente. Ou você fala um bom dia ou nem fala, pronto, às vezes já começa a discussão por motivos bobos. E assim vai. E assim as brigas começam, as dificuldades começam. E isso, quando não sentam do lado do outro, começa a vir uma fulano, e fulano e fuma falar mal do outro, e adora todo mundo fazer uma fofoca, né? Viu o que fulano fez no final de semana. Ou seja, é energia negativa. Vai atrair um espírito para o teu lado? Pouco provável, mas isso por todo santo dia vai, e não é por causa do teu ambiente de trabalho, é por causa de você.
porque você todo dia você alimenta um pouco essa energia negativa em volta de você. Todos têm uma energia que circunda vocês, emitida por vocês. Eu não estou falando nada de ninguém, não é o que os outros desejam, é o que você deseja para você. E você está atraindo esse tipo de energia. E se isso fica numa frequência muito grande, tem gente que levanta reclamando, vai almoçar em algum lugar reclamando da comida, reclamando de não sei o que, não sei o que, chega em casa, começa as brigas, reclamações em casa, vai dormir reclamando. É assim que a grande maioria hoje está. Ah, mas eu tenho problemas, não consigo estar feliz. Não tem problemas, mas pelo menos dentro do teu equilíbrio. Ninguém está pedindo para ficar sorridente, apesar das dificuldades. Mas se o mundo já está difícil, se realmente tem pessoas que já estão te desejando mal, se realmente a vida está complicada, você não precisa aumentar tudo isso com os teus pensamentos. E os teus pensamentos são os principais, porque se você estabelece que para você tudo vai ser sempre difícil, é o que vai acontecer. Alguém ali está te desejando, fazendo isso, não é você. Você baixa a tua vibração de energia e você entra em contato com espíritos e com encarnados que gostam desse tipo de energia. É você que está usando o teu livre-arbítrio para escolher isso. E daí quando a gente começa, mas eu vou lá no centro espírita, não está resolvendo nada. Aí começa em tudo que é igreja, né? Mas nenhuma igreja boa nada resolve. Por que não resolve? Porque a gente consegue limpar, a gente consegue afastar um espírito que está em volta de você, mas eu não consigo mudar a tua maneira de pensar. Isso cabe a você. Só você pode mudar. O livre-arbítrio é uma coisa tão poderosa que Jesus, ele olhou para o cego e perguntou o que ele queria. Você quer ser curado? Você quer enxergar? Estava na cara que ele queria isso, mas por que Jesus fez isso? Porque ele precisava da autorização dele para ele ser curado. Jesus não curava ninguém se a pessoa não dissesse eu quero ser curado. Livre-arbítrio. Por mais poderoso que ele fosse, ele sabe que ele tem que fazer as coisas de acordo com o que a pessoa quer. A gente não pode dar uma ajuda obrigada. A ajuda vem do que vocês desejam para vocês, do que vocês autorizam. Então Jesus respeitava o livre-arbítrio, ele respeitava o que as outras pessoas queriam para a própria vida. Então ele sempre perguntava: o que você quer? Você quer que eu te cure? E ele, quando as pessoas se curavam, ele dizia que a tua fé me curou. O que é a fé? Acreditar que aquela pessoa merece ser curada. É isso que é a fé. Eu acredito que Deus vai me ajudar em tudo, desde que eu mereça e peça e aceite. Aquela mulher que estava sangrando há anos, a fé dela era tão grande que ela não precisou nem pedir para Jesus. Ela simplesmente tocou nele e a energia dele curou. Por quê? Porque ela autorizou, ela queria. Agora, até para ser ajudado, tem gente que terceiriza isso, né? Tem muitas pessoas, você deve ter gente em casa que é assim: não, vai lá, que você é melhor do que eu, vai lá e pede por mim, reza por mim. Tem gente que quer que faça novena por mim, faz tudo pela pessoa. Ela não quer se dar o trabalho de se movimentar para receber ajuda. Tem gente que às vezes faz promessa para outra pessoa pagar, porque nem a promessa que ela fez ela quer pagar. Funciona desse jeito? Não funciona. Você tem que se movimentar, você tem que mostrar para Deus o que você quer. Às vezes a gente fala assim: reze, mas mais do que isso, antes de dormir, converse com Deus. Ele é teu Pai, converse, como se estivesse falando com uma pessoa que te ama muito, porque isso é Deus. Fala para ele: eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, eu quero dormir bem, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Aí às vezes a entidade que está ali em cima fala isso, as pessoas pensam: mas para que eu vou falar se Deus sabe tudo? Porque você está autorizando o teu livre-arbítrio, a espiritualidade no nome dele te ajudar. É assim que funciona. Pode ser que a ajuda não venha do jeito que você quer, na hora que você quer,
Porque você fez uma programação antes de vir para cá. Tem a tua programação da tua encarnação, que ali o livre-arbítrio era mais poderoso, porque você tinha noção de tudo, ou a probabilidade de tudo que ia acontecer nessa encarnação. Afinal de contas, você programa. Mas a gente tem que autorizar a ser ajudado. E quando um espírito negativo se aproxima da gente, é porque a gente autorizou ele se aproximar com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Os primeiros espíritos que se aproximam são pessoas que desencarnaram, que morreram, e continuam por aí pensando igual a você, só reclamando da vida, reclamando dos outros, dizendo que os outros têm tudo melhor, que o teu lado é bom, e assim por diante. Ele encosta do teu lado e fica, quando eu estava também era assim, reclama junto. Agora já é outra energia negativa além da tua. Vai afetar teu corpo físico, a tua afeta teu corpo físico. O espírito do lado vai afetar mais ainda. Só que esse espírito também, ele vai acabar jogando as reclamações dele em cima de você, mesmo que você não tenha uma mediunidade, você não escute, você não tenha evidência, não importa. Ele vai estar ali também falando, colocando um monte de coisa na tua cabeça, que às vezes coisas que você nem se incomodava, passam a te incomodar, porque você baixa a tua vibração, fica nessa energia negativa, você vê tudo do lado negativo. A culpa é dele? Não é dele. Espírito não cria defeito, não cria vício, não cria nada em ninguém negativo. O que ele faz é, às vezes, ampliar os conselhos dele. Todo mundo adora dizer, não, minha vida está difícil porque a energia de alguém invejoso me mandou. A pessoa pode ter inveja de você, pode ser que ela tenha mandado aquilo com tanta frequência que aquele dia vai te fazer mal. Você pode ficar doente, com dor na cabeça, dor nas costas, sono, irritado, seja o que for. Mas se a tua energia não for a mesma, aquilo vai passar. Agora, se você é um invejoso de outra pessoa, energia semelhante atrai semelhante. Você vai pegar aquela que você está mandando para alguém e vai somar mais com essa que alguém está te mandando. E por que aquilo vai te atingir? Por que teu espírito protetor, anjo da guarda, não impede que isso se aproxime? Porque é o mesmo tipo de pensamento que você tem, é o mesmo tipo de energia. Se você entende que é correto mandar para os outros, é correto para você também receber dos outros. Você está permitindo, você está chamando. Tem muita gente que tem medo, fulano fez trabalho para mim. Isso não importa. O trabalho só vai te atingir se você estiver envolto num monte de energia negativa. Energia de reclamação, de ligar, discutir com todo mundo que está em volta, aquela energia vai te atingir. Ou se você estiver minimamente equilibrado, aonde estaria a justiça do nosso Pai que alguém desejasse teu emprego, teu relacionamento ou te matar e simplesmente fizesse um trabalho e isso acontecesse? Onde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está exatamente nisso. O que você deseja para você e o que você deseja para o outro, uma parte é tua. Então envolva o teu corpo com bons pensamentos. É fácil ter bom pensamento? Não. Só que quando você tiver alguma coisa que você está com raiva, que você quer desejar mal para os outros ou para você, não adianta rezar nessa hora. Não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, e fica rezando. Ou seja, você foca no problema. O que faz? Exatamente muda o foco. Começou a ter qualquer pensamento negativo, seja de onde for, para quem for, você vai mudar o foco na hora. Pega o teu telefone, liga a televisão, sai dali, vai conversar com alguém, porque é assim que a gente faz isso aqui, pensar de uma maneira diferente. A hora que você se acalmar, daí você reza e agradece, se envolve na luz da espiritualidade mandada por Deus. É assim a mudança de foco. Nem que você mude o foco 1 milhão de vezes durante o dia, mas toda vez que vier um pensamento negativo, não é para pedir para Deus tirar, para os espíritos tirar, é para pedir para você mesmo: eu não quero pensar nisso. Chega, agora acabou, e vai ocupar a cabeça com outra coisa, porque assim você já substitui essa energia negativa por uma energia positiva. É assim que funciona a vida.
Por que às vezes tem gente que parece que nada se desequilibra e pode fazer o que for, ela está ali, porque ela já nasceu assim, ela é melhor do que você? Não, porque ela já teve várias encarnações e aprendeu que se eu não posso mudar a cabeça dos outros que estão à minha volta, eu tenho que mudar a minha cabeça para passar por isso tudo da maneira mais equilibrada possível. Porque quando você começa a se equilibrar, a tua vibração sobe, e até essas pessoas que te incomodam tanto hoje, isso para, porque a tua energia está vibrando mais alto, você não atinge mais essa energia negativa. E aquilo até pede assim, puxa, você que não me incomodava tanto com isso, coisa roupa, e vai seguir a vida. Está nas tuas mãos. A grande justiça de Deus é essa. Você decide o que você quer para a tua vida, não é mais ninguém, é você. Só que você decide com os teus pensamentos e com as tuas atitudes. E só você pode controlar ou modificar os teus pensamentos e as tuas atitudes.